O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, é com alegria que nós estamos aqui em Belém, celebrando ainda a festa do Círio e de Nossa Senhora de Nazaré. A grande procissão que aconteceu no dia 8 passado e que encerrará no próximo domingo, mais precisamente na segunda-feira, com a procissão que chamamos de Recírio, quando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré será colocada novamente no lugar onde ela fica ao longo do ano. Celebramos também, nestes dias, a festa de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. São sempre momentos em que nós, católicos, veneramos, homenageamos a Virgem Maria como a mãe do Filho de Deus e como a mãe de todos nós. Ela que disse: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Nós, desta geração, nós, nos tempos atuais, queremos também nós, como filhos, louvar, exaltar a nossa mãe e agradecer a Deus, agradecer ao Pai, porque Ele nos-la deu como mãe. Maria é sempre para nós o exemplo de virtudes, é sempre para nós um modelo de fé, de perseverança e de fidelidade ao plano de Deus. As leituras de hoje nos fazem refletir a respeito do papel da mulher e da mãe. Nós ouvimos na primeira leitura como a mãe dos chamados irmãos Macabeus é uma mulher de uma profunda fé e de uma fidelidade à vontade de Deus. Ela não desiste, ela permanece ao lado dos seus filhos quando eles estão sendo martirizados. Quando o último filho está prestes a ser também ele sacrificado, e aquele rei cruel lhe dá a possibilidade de renunciar à sua fé, ele promete vantagens, lhe promete tantas coisas que humanamente seriam tão importantes para a sua vida, e ele salvaria a sua vida. A sua mãe o chama
e falando na sua língua, o exorta a permanecer fiel, a não trair os princípios da fé que eles professavam. É uma mãe que confia em Deus, ela tem uma grande esperança em Deus, e esta fé em Deus que a faz tornar-se uma mulher de fibra, uma mulher decidida, uma mulher que exorta os seus filhos a preferir a morte do que fazer aquilo que é desagradável a Deus. Uma mulher que educou seus filhos e ficou ao lado deles, principalmente naquele momento em que eles precisavam de um incentivo, de um apoio. É o exemplo de mãe, é o exemplo de mulher que educa, que forma e que dá exemplo aos próprios filhos. Esta mulher prefigura a Virgem Maria. O evangelho que nós ouvimos diz que Maria estava diante da cruz, estava de pé diante da cruz, contemplando o seu filho, olhando para o seu filho que estava sendo sacrificado. Maria foi a mãe que acolheu o seu filho Jesus, por vontade de Deus. Ela o educou na fé, ela o acompanhou ao longo da sua missão, esteve sempre ao seu lado. E neste momento em que ele está na cruz, quando foi abandonado por todos, quando era considerado até mesmo um amaldiçoado por Deus, porque assim as pessoas acreditavam, quando as pessoas o julgavam derrotado, quando ele está na cruz, injustiçado, está prestes a morrer, Maria está de pé. Ela é a mãe que jamais abandona o seu filho. E o que é que faz Maria estar de pé diante do seu filho Jesus? Não é só o amor de mãe, porque as mães, elas têm esta característica de permanecer junto dos filhos em todas as circunstâncias. Elas são capazes de dar a vida pelos filhos, e muitas mães o fazem, ou já o fizeram. Mas eu dizia, além deste amor materno, existe algo muito mais importante que a faz permanecer de pé junto da cruz do seu filho. É a fé. É a fé. Quando o anjo anunciou para ela que ela seria mãe do Messias, disse que ele seria chamado Filho de Deus, o Santo. Portanto, naquele momento, Maria persevera na fé, sabendo que o seu filho, apesar da aparência de derrotado, apesar de estar sendo abandonado pelos homens, ele é o Filho de Deus. Deus está com ele. Ela coloca a sua esperança no Senhor, por isso ela permanece de pé. Maria não desiste. E Jesus olha também para a sua mãe. O olhar da mãe que encontra o olhar do filho. Certamente a mãe sofre com o filho e pelo filho. E Jesus, que amava a sua mãe,
certamente também está sofrendo, vendo a sua mãe naquele momento de aflição. Jesus está na cruz, mas vejam que não sai da boca de Jesus palavras de lamentação, de revolta. Ao contrário, da sua boca saem palavras de conforto. As palavras de Jesus são palavras de misericórdia, são palavras de perdão, porque Jesus vê que ali estão também aqueles que o crucificaram, que o condenaram, que o desprezaram. E quais são as palavras de Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Palavras de perdão, de misericórdia. Não existe revolta. Jesus sabe que está fazendo a vontade do Pai, que Ele está oferecendo a sua vida para a salvação da humanidade, para a salvação e o perdão também daqueles que o maltrataram, aqueles que o crucificaram. Lá está também João evangelista, aquele que é chamado discípulo amado. E nesse momento então Jesus diz para a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E diz para João: eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento, João levou Maria para a sua casa. João, o discípulo amado de Jesus. João naquele momento representa todos nós, cada um de nós, porque Jesus amou todos os seus discípulos, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, diz o próprio João. Portanto, Jesus ama imensamente todos os seus discípulos. João é representante de todos os discípulos amados de Jesus. E Maria, que é a mãe de Jesus, naquele momento a ela é confiado todos aqueles que acreditam no seu nome. Os discípulos de Jesus de todos os tempos, isto é, todos aqueles que fazem parte da igreja. E Maria se torna, portanto, a mãe da igreja, a mãe da humanidade. É por isso que nós a invocamos como a nossa mãe, a mãe que cuida de nós, a mãe que se interessa por nós, a mãe que nos ama assim como ela amou o seu Filho Jesus. Portanto, nós não devemos ter medo, não ter vergonha, mas ao contrário, devemos ter alegria, devemos nos sentir felizes por termos recebido a Virgem Maria como nossa mãe. E foi o próprio Jesus que assim o fosse. O nosso amor por Maria é um amor de filhos. E nós a bendizemos, como ela mesma profetizou: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Mas, como eu disse, é importante nós refletirmos sobre o papel da mãe que educa, que forma os filhos. Nós vivemos no momento em que não existe referencial para a juventude. Se fala de uma sociedade, uma modernidade líquida, isto é, no sentido em que as pessoas, os jovens, se adaptam às circunstâncias do momento, às necessidades imediatas. Não existe um projeto de vida a longo prazo. Prevalece o prazer, o gozo imediato. Não existe aquela constância,
aquela determinação. Não existe perspectiva para um futuro. O importante é viver o presente. E as mães são chamadas justamente a fazer como fez a mãe dos irmãos Macabeus, como a Virgem Maria, que educaram os seus filhos na fé, para que fossem fiéis, perseverantes e não desistissem diante das adversidades. Disse que hoje os pais educam os filhos para o sucesso e não educam, não formam para as contrariedades, para as diversidades e para os insucessos da vida. Eis porque, diante de qualquer insucesso, desistem ou até entram em depressão, facilmente ficam tristes, porque não estão sendo preparados para enfrentar a cruz, para enfrentar os reveses da vida. Então é necessário que os pais, as mães, eduquem seus filhos. Eduquem seus filhos para que possam enfrentar a vida, para que não desistam, para que sejam fortes, perseverantes, decididos. E aqui é importante a fé, porque não se pode levar a vida adiante baseando-se somente nos valores humanos, temporais, nas coisas materiais. Precisa ter ideal, precisa cultivar as virtudes, precisa viver a fé. E a fé que nos dá o sustento para sermos perseverantes, para sermos fiéis. Aprendamos tudo isso da Virgem Maria, para que nós sejamos discípulos, missionários, verdadeiros, perseverantes, que seguem Jesus, para que nós também experimentemos a vitória. Jesus não fica na morte, mas Ele ressuscita, e Maria participa da alegria da ressurreição do seu Filho. Quem persevera com Jesus em todos os momentos, vai experimentar também a alegria da vitória, a vitória que Ele mereceu com a sua morte e ressurreição para todos nós que cremos nele e nos tornamos seus discípulos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.